Olá, 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 estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Boa noite! Boa noite para você acompanhando aqui a nossa segunda aula do nosso workshop de liderança e comunicação. Bom, hoje estamos aqui no meu canal do YouTube, então todos vocês que são inscritos, vamos chegando mais. Você que não está entendendo nada ao longo aqui do caminho, a gente vai te explicando. Entra no barco com a gente. Tá bom? E você que nos acompanhou na primeira aula, na quinta-feira passada, muito bem-vindo de novo. Ó, tô aqui, você tá vendo na telinha? Deixa eu ver, deixa eu passar a bola aqui pro Levi rapidinho para dar um oi para vocês. Levi, dá um oi aí. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa noite. É muita alegria nossa aí dividir esses momentos com vocês. Fizemos com muito carinho para que seja uma noite muito produtiva, né? Tanto eu quanto a Ju. Espero que gostem. Vem chegando aí, pessoal, quem já for chegando, já vai falando um oi aí dentro do YouTube, né, Ju? Isso aí, Estamos aqui para uma noite muito especial. Levi, já estamos conectadinhos no YouTube, você consegue ver aí se já estamos devidamente ao vivo no YouTube? Estamos? Já estamos, sim. Já estamos. Vou mandar um oi para o pessoal. Olá, pessoal. Manda um oi, eu vou falar com eles aqui. Enquanto isso, enquanto você manda um oi aí, boas-vindas para a galera que está chegando aqui com a gente, eu quero lembrar vocês, se você que porventura caiu de paraquedas aqui, pegou esse link ou no evento que nós fizemos no Facebook, ou até mesmo nas minhas redes sociais ou do Levi, quero então, rapidamente, primeiro, me apresentar, caso você não me conheça, e depois falar um pouquinho sobre esse evento tão especial. Primeiro, eu me chamo Juliana de Paula, eu sou jornalista, sou comunicóloga. Ao longo de 13 anos trabalhando especificamente com o jornalismo, em televisão, como repórter, como apresentadora, a gente acaba tendo muito contato com todo tipo de gente. Imagina só, se você normalmente lida com todo tipo de gente todo dia, imagina um jornalista, que todo dia faz uma matéria diferente, que todo dia encontra alguém diferente. Pois é. Então, ao longo desses anos, eu fui percebendo como as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade em se comunicar. Ou porque elas têm medo de falar com o outro, não só em público, mas com o outro, ou porque realmente elas não sabem utilizar a comunicação da melhor maneira. Ainda não descobriram o poder da comunicação. E ao longo, então, por conta disso, eu comecei a me dedicar mais à arte da comunicação. E hoje, além de jornalista, ainda repórter de um canal local, do SBT local, que é a VTV aqui na região de Campinas e no litoral paulista, e depois ter passado por grandes emissoras também. Eu hoje me dedico a consultoria de comunicação, a treinamento, justamente para mostrar para as pessoas como a comunicação é importante, tentando mostrar a todo mundo que a comunicação, se bem aplicada, ela pode fazer a diferença. E sou também palestrante, a gente leva esse conhecimento adquirido ao longo dos anos para as empresas, para as instituições, para quem precisa e tem interesse nesse tema. E por isso, eu, junto com o Levi Corrêa, que entende que também é palestrante, ele vai já se apresentar aí para vocês. Matutamos aqui uma maneira de levar desenvolvimento, conhecimento para quem nos acompanha. E nós pensamos, então, em que tema? Liderança e comunicação. Afinal de contas, um grande líder só é um grande líder quando ele é também um grande comunicador. Por isso, nós unimos forças para levar dividimos, na verdade, o assunto em 3 aulas de mais ou menos 30 minutinhos para levar esse conhecimento para vocês. A aula passada, eu vou até passar a bola já para o Levi, para ele relembrar rapidamente o que a gente falou na aula passada. Aí ele já se apresenta, já troca uma ideia com vocês, tá bom? Só lembrando, hoje é a segunda aula e nós temos mais um encontro na semana que vem. Levi, se apresenta aí para quem não te conhece. A gente quer saber o que você faz. Quem é o Levi Corrêa? Olá, pessoal. Para quem não me conhece, para quem me conhece, é o mesmo nome. Meu nome é Levi Corrêa. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de líderes e equipes. No meu dia a dia, eu me ocupo em trabalhar, desenvolver pessoas dentro de organizações ou fora de organizações. Eu faço trabalhos individuais, eu faço trabalho em grupos. Também sou formado em coaching, programação neurolinguística, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e projetos,
A minha vocação é desenvolver pessoas. Tenho a alegria de estar aí no dia a dia com empresários, com empresas pequenas, grandes, médias, startups que começam aí a desenvolver uma oportunidade nos cenários de hoje. Também sou empreteco, né? Os empretecos que estiverem ouvindo aí, um grande abraço, né? O Empretec é uma formação de empreendedorismo, né? Feita exclusivamente pelo Sebrae, uma metodologia muito interessante, né? E eu também faço parte de um grupo de empreendedorismo. E hoje, muita alegria de estar aqui com vocês, relembrando o que a gente fez no encontro anterior. Nós trabalhamos alguns conceitos de liderança, né? Definimos aí o que é liderança. Se você não acompanhou, tem lá o link no canal para você olhar, para você visitar, não é isso? E falamos também um pouquinho sobre estratégia. O líder deve ter uma estratégia. E dentro da estratégia, claro, dentro de uma estratégia, uma área de foco. E durante a semana, foi um pedido que a gente fez para você que está ouvindo, durante a semana a gente pediu para que você pensasse numa área de foco, uma área que esse ano você vai trabalhar para desenvolver. Talvez a área que ficou esquecida no ano passado, ou se você é um gestor, ou uma competência, ou um sonho, ou um objetivo, que nesse encontro de hoje nós trabalharíamos o como fazer, dentro de uma estrutura de um plano de ação. Né? Então, a Ju, com toda a habilidade de comunicação, ela vai ajudar você aí a transitar por alguns canais, né? E eu vou ajudar você a colocar isso no papel. E no papel é importante por quê? Porque aí a gente sai do campo das ideias, né, e coloca isso dentro de etapas, processual. Então, eu vou usar com vocês uma metodologia que chama 5W2H, que vai ajudar vocês a entenderem aí uma sequência para esse objetivo que vocês pensaram, tá? Se você ainda não pensou no objetivo, se você está chegando agora, pense em uma área de foco. Pense o que você realmente quer, né? E esse objetivo ele tem que ser específico. Para que a gente possa trabalhar, você tem que trabalhar antes de passar esse objetivo para o papel, por algumas etapas importantes. A gente fala que isso é o SMART, né? Um acrônimo para específico, mensurável, atingível, relevante e tem que estar associado com o tempo. Um objetivo, quando ele é específico, quando é isso. Eu penso em talvez começar a academia, ou talvez começar um regime, ou eu começo pilates, pensando bem em musculação, não é nada específico. Né? Então, o que você quer realmente? Ou eu quero isso, né? Eu quero começar a academia, ou eu quero me candidatar a uma vaga de gerência, ou de gestão, de supervisão, de direção, ou iniciar a graduação, iniciar a pós-graduação, né? Específico. Em tal faculdade, em tal curso, em tal dia, né? Específico. Segundo, mensurável. Isso que eu quero fazer, eu consigo mensurar, eu consigo medir, né? Se eu consigo medir, eu posso passar para a terceira etapa, que é, isso que eu quero é atingível? É atingível? Dentro da minha concepção, daquilo que eu quero, é atingível? Se sim, eu vou para se esse objetivo, essa área de foco, se ela é relevante. É relevante, vai valer o esforço, vai valer a pena eu fazer o esforço para que atinja esse objetivo, para que eu possa atingir esse objetivo. E por último, ele tem que ser temporal, ele tem que estar associado com o tempo. A gente vai trabalhar mais especificamente essa questão do tempo dentro do nosso plano de ação daqui a pouquinho, tá? Então, se você pensou no objetivo, passa pelo SMART. O seu objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, tem que ser relevante e todo objetivo tem que estar associado com o tempo. Se eu tenho um objetivo e não coloco um tempo para realizar, não tem importância eu tenho esse objetivo. Certo, Ju? Relembrado, voltando para você. Certíssimo! Não posso deixar de lembrar você que nos acompanha, e você que já participou do primeiro workshop, e você que está chegando agora, que nós temos um presente para aqueles que nos acompanharem até o final. Um presente que vocês vão amar, com certeza. Mas vamos lembrar também que você precisa pegar um papelzinho e uma caneta, um lápis, alguma coisa, seu smartphone, qualquer coisa que você consiga. Exatamente.
anotar aqui as nossas dicas, porque afinal de contas isto é uma aula, é a segunda aula do nosso eita, que tá trava-língua hoje. Vamos lá, respira. É a segunda aula do nosso workshop de liderança e comunicação. E eu já posso começar? Vamos de conteúdo, Levi? Bora? Bora, Ju, vamos de conteúdo. O pessoal já está começando a entrar aqui e visualizar e interagir. Maravilha. Mandando lembranças para a gente. Fausto Ferreira, Levi, Ju, que bom revê-los. Não consegui assistir ao vídeo do encontro, mas assisti hoje no YouTube. Parabéns pelo trabalho. Olha, Maravilha. Você não sabe o quanto a gente fica feliz com isso, viu, Fausto? Muito obrigado, gratidão. Sente, se acomode aí no seu lar e esteja aberto a receber novas informações com papel e caneta na mão. Vamos embora, então vamos começar. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Fausto, querido Fausto, sempre acompanhando as nossas dicas. Muito obrigada pela sua presença. Miriam também, uma galera toda reunida aí para ter, né, obter tanto conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo e vai tentar passar o máximo para vocês hoje aqui. Bom, no primeiro encontro a gente tratou a questão da estratégia. O Levi falou sobre estratégia e eu trabalhei alguns elementos da comunicação, que é a questão da fonte, do meio e do receptor. E hoje faltou, para completar os 4 elementos da comunicação, a gente tratar sobre a mensagem, que afinal de contas é a estrela da comunicação, né? Todos os elementos são importantes, mas sem mensagem não há comunicação. Bem claro até aí, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar sobre plano de ação. Daqui a pouco o Levi vai demonstrar na prática como fazer isso. Mas eu queria começar falando aqui para vocês sobre a importância dessa mensagem, né? É na mensagem que está a essência de um líder, que ele quer passar, no caso, contextualizando aqui o nosso workshop, né, para líderes, enfim, mas você também que não é ainda líder, você pode colocar isso para a sua vida pessoal, do seu dia a dia, você acaba sendo líder em algum momento aí da sua vida, né? Então, o líder ele precisa saber se comunicar e passar essa mensagem de maneira eficaz. E aí eu separei aqui alguns pontos. Primeiro que essa mensagem ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva e ela precisa ser convincente. Como que a gente pode fazer isso? Tem alguns pontos básicos. A gente precisa, por exemplo, ao falar com a nossa equipe, dar uma visão para eles, falar da visão. Quando a gente fala em visão, a gente fala em sonho, é algo a longo prazo. Vamos pensar em grandes comunicadores da história, que a gente até citou na aula passada. Jesus Cristo trabalhava com um sonho de uma vida eterna. Ele veio com uma missão e ele trabalhava um sonho. Então, enquanto líder, eu preciso falar, olha, equipe, a gente tem uma meta, a gente tem uma visão, a gente tem um sonho para alcançar. Então, é por isso que a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Então, você precisa falar para eles qual que é o teu objetivo, qual que é esse sonho. Hitler também, querendo ou não, tinha ali um ponto, né? Uma idealização para alcançar, um sonho maior. Então, o sonho, a visão, motiva o teu liderado. Você precisa, sempre que possível, fazer com que a sua equipe compre a causa, que ele compre a sua ideia, que ele siga isso com determinação, porque ele sabe que isso, todo esse esforço dele, tudo isso que foi comunicado para ele, vai ter um objetivo final. Essa, então, é a visão. Comunique sempre com uma visão. Você precisa também comunicar com metas, com objetivos. Um líder precisa explicar como que a equipe deve trabalhar para atingir os objetivos. E é importante que essa equipe saiba que objetivos são esses. Afinal de contas, por que eu estou trabalhando aqui? É só para ganhar meu salário no final do mês? É só para receber? É só para, sei lá, pagar as minhas contas? Ou não? Todos os dias que eu passo no mínimo 8 horas no meu trabalho, 6 horas, 12 horas, que seja, eu estou aqui usando parte do meu dia com um objetivo. E eu preciso conhecer que objetivo é esse. E cabe ao líder comunicar isso com exatidão, com coerência aos seus liderados. Por isso é importante que esse líder indique quais são as metas e quais são os objetivos da sua empresa, da sua instituição. Ok até aí? A gente precisa também, enquanto líder, comunicar o porquê aquilo tem que ser feito.
Ah, mas o porquê, gente, essa pessoa está lá para ela trabalhar, ela recebe para trabalhar calada, ponto final. Não. É claro que pode ser assim também, mas vai ser muito mais, eficaz esse trabalho, vai ser muito mais eficiente quando eu trabalho e sei por que eu estou fazendo aquilo. Ah, então a meta é essa, e eu devo fazer isso por causa disso. Eu estou comunicando ao meu liderado o porquê, por que ele tem que trabalhar e por que ele tem que alcançar aquele objetivo. Ele não está no escuro, ele não está sem saber para onde ele vai, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. E aí, então, ele acaba fazendo isso até mesmo com mais motivação. As pessoas precisam, elas têm necessidade de saber o porquê das coisas. Tudo bem até aí? Estão todos presentes? Todos estão entendendo aqui o que eu estou falando até agora? Está rolando uma boa comunicação entre a gente? Queria que vocês dessem um feedback no nosso bate-papo, falassem o que vocês estão achando, para a gente saber qual é como que está chegando para vocês, tá bom? Conversa aí na nossa... Ó, a Miriam está por aqui. Um beijo, Miriam. Obrigada pela sua presença. Vamos chegando, porque tem muita coisa para vocês. Lembra que a Miriam falou aqui, ó. O Emerson também, ó. Obrigada sempre pelo compartilhamento de conhecimento. A gente está aqui para isso, para aprender junto, Emerson. A Miriam diz que está anotando e acompanhando todas as dicas. Valeu, Miriam. Muito bom. Enquanto o Levi bate um papo com vocês aí, a gente vai concluindo essa primeira parte. Falei aqui que é importante então, o teu liderado ter uma visão, saber quais são as metas que ele deve seguir e por que ele tem que fazer isso. E também como. Como que eu vou fazer isso? Você, enquanto um bom líder, tem que delegar, sabe? Você tem que deixar bem claro qual que é a função de cada um da sua equipe. Afinal de contas, eles estão ali porque cada um tem uma função específica e juntos eles vão fazer a coisa andar. É como o nosso corpo. Cada membro que a gente tem, dedos, olhos, tudo aqui tem uma função diferente. E se alguma dessas partes não funcionar legal, teremos problema. E assim mesmo é em uma equipe. O líder precisa falar exatamente, olha, Maria, a sua função é essa. João, a sua função é aquela. E a sua função, ela é fundamental. Por mais simples que ela possa parecer, ela é fundamental para o sucesso, para o andamento dos negócios, dos procedimentos aqui da nossa empresa, da instituição. Você precisa motivar. E quando usa a sua equipe? Quando a sua equipe sabe o que exatamente ela tem que fazer e como ela tem que fazer, isso facilita muito. Olha, você precisa deixar claro o papel de cada um na equipe, ninguém pode ter dúvidas sobre sua função, isso acontece demais. Já viu uma situação dessa? Você entra numa empresa e às vezes parece que o negócio é meio bagunçado, ou então fulano trabalha o triplo do outro, porque o outro não faz nada, não tem uma função específica. O ideal é que cada um saiba por que está ali e qual a função que ele deve exercer. E isso tudo tem que ser comunicado com muita precisão. Ok até aí, pessoal? Levi? Vamos lá? Com você? Passando a bola? Primeira parte concluída. Muito bem, Ju. Muito bom. O pessoal interagindo lá no chat do YouTube. Se vocês quiserem, inclusive, guardar as perguntas aí para o final, né? Nós utilizamos aí os últimos minutos para colocar uma personalidade aí, uma personalização e responder as perguntas de vocês, né? A Ju falou, antes de entrar, inclusive, na estrutura aí do 5W2H, dentro do plano de ação, que para você colocar a sua ideia, a Ju colocou muita questão do como, né? Você, com certeza, já participou daquelas reuniões intermináveis, reunião sem pauta. E o pior, você vai para a reunião e depois, quando você volta na outra reunião, todos os assuntos que você desenvolveu, o que acontece? Voltam de novo. Então, quando a Ju falou da questão do como, está conseguindo enxergar bem aqui para escrever? Existe uma diferença entre delegar, né, passar a responsabilidade e delargar. Quando eu delego, é crucial eu acompanhar, eu estimular, eu gerar conhecimento. Eu estou passando uma informação para alguém, será que essa pessoa ela tem conhecimento suficiente para levar aquela demanda? Para levar aquele assunto até o final? Depois, se ela tem conhecimento, ela tem habilidade,
Habilidade eu tenho a partir do treino. De repente eu tenho conhecimento e não tenho habilidade. O que adiantou? Né? E aí a terceira parte é atitude. Muitas vezes as pessoas cobram atitudes das outras pessoas e aí tem uma questão que vem antes da atitude, que é o seguinte: eu deleguei e eu vou cobrar atitude, mas será que a pessoa tem conhecimento? Será que ela tem habilidade para aquilo? Senão a atitude não sai. A atitude, ela quase que é uma coisa natural, não é? Quando ela já tem conhecimento e tem habilidade. A pior coisa é as pessoas saírem para fazer algo e não terem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem engajamento. Se não tem engajamento, não tem associação. Não é? O líder, o pai, isso tem reflexos em muitas coisas. Né? A gente falou bastante da questão do líder dentro na organização quanto fora da organização. Né? Eu deleguei algo, eu tenho que acompanhar. Eu acompanhei, eu vou começar a perceber, claro que antes, né, como a Ju falou, 3 pontas. Conhecimento, depois habilidade e aí sim atitude. Essas 3 linhas conversam muito bem entre si. Então, quando você passar algo para alguém, pense. Se a pessoa tem conhecimento para fazer o que precisa ser feito, depois, tem habilidade ou eu preciso treinar? Eu preciso desenvolver. E atitude? Na hora certa, no momento certo, aquele gás a mais, aquele estímulo a mais. Aí sim o engajamento acontece. Aí sim a apropriação, o passo, o ir além, o foco vai estar muito mais condicionado a isso. Né? Então pense e reflita se no dia a dia você delega mais ou você delarga mais. Juju, contigo, pega daí. Pego, vamos embora. Você estava falando aí sobre essa questão de delegar, né? E realmente acontece, infelizmente, o delargar com muita frequência, né, Levi? É bom a gente ficar atento a isso. Eu quero agora começar a falar com vocês de um assunto que eu gosto muito de tratar, porque é um verdadeiro exercício quando a gente começa, de fato, se preocupar com esse tema, que são os canais de comunicação. Você já parou para pensar? A gente falou um pouquinho sobre isso também na aula passada, que nós vivemos em um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas e que essas mais de 7 bilhões de pessoas pensam de maneira diferente umas das outras. Na nossa casa já é assim, né? Com os nossos filhos, com o nosso marido, nossa esposa, enfim, já é diferente porque cada um capta a informação de uma maneira, cada um entende de uma certa forma e isso pode impactar negativamente ou positivamente na nossa comunicação. E para um líder ter uma comunicação eficaz ali com seus liderados, ali com quem ele coordena, é importante que ele consiga se conectar com essas pessoas. Mas é possível fazer isso? Sabe quando a gente conversa e a pessoa fica fixada no que você está falando? Nem pisca? É possível fazer isso? Ah, é possível fazer isso. É sim. Olha só que frase legal do Anthony Robbins, que é um grande comunicador, um grande palestrante. Olha o que ele disse. Para nos comunicarmos efetivamente, devemos compreender que somos todos diferentes na maneira como vemos o mundo e usar esse entendimento como guia para nossa comunicação com os outros. Primeiro ponto é você entender que a maneira que você compreende as coisas é diferente da maneira que outras pessoas compreendem. Às vezes você se conecta de uma maneira diferente da que a sua secretária ou da que o seu diretor, o seu gerente. E quando você tem esse entendimento, quando você começa a observar as pessoas e perceber que elas entendem que você fala de formas diferentes, você consegue se conectar com elas. Nossa, Ju, quanto blá blá blá, né? Vamos na prática. Como que funciona isso? Então vamos lá. A gente está falando aqui de canais de comunicação. Exatamente, eu estou te falando que é possível você se conectar de maneira mais eficaz com qualquer pessoa que você se comunica, e para isso você precisa ter o mínimo de conhecimento. Nós temos 3 canais principais, que é o canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico, que seria a junção dos outros 3 canais, que é o tato, que são o tato, o olfato e o paladar. Juntos, tudo que envolve essa questão de sentir
está no canal sinestésico, ok? Quais são as diferenças desses 3 canais? Não acontece assim, eu sou visual ou eu sou auditivo. Eu estou. Posso estar mais visual numa fase e posso estar mais auditivo em outra. O que é cada canal, né? Por que é importante eu identificar qual o canal que eu mais utilizo para pegar a comunicação, para me conectar, e por que é importante entender qual o canal que quem está me ouvindo utiliza. Primeiro, quando você sabe qual é o seu canal, você está praticando o autoconhecimento. Você sabe, eu sou mais visual, eu sou mais sinestésico, eu sou mais auditivo, eu aprendo melhor dessa forma ou dessa outra maneira. Você está se conhecendo. E quando você utiliza disso no outro, né, ao descobrir o canal preferencial das pessoas, que você convive, você vai estar justamente tendo um diálogo mais fácil com essa pessoa. Entendeu? Eu vou te explicar quais são esses canais para você começar a visualizar isso. Olha a palavra que eu usei, a visualizar isso. Eu desconfio que eu estou utilizando muito um canal visual aqui. Só pela palavra que eu utilizei, visualizar. E esse cara que utiliza esse canal visual, exatamente essa é uma das principais características dele. Primeiro, ele tem um ritmo de fala acelerado. Ele fala mais rápido, já é a primeira característica para você anotar no seu caderninho. Segundo, quando ele fala alguma coisa ou quando ele ouve alguma coisa, geralmente ele dá uma olhadinha para cima, assim como se ele estivesse visualizando aquilo que ele está falando ou aquilo que ele está ouvindo. Ele precisa visualizar para entender, entende? Eu tenho quase certeza que eu sou visual, não é possível. Tudo isso que eu estou falando, estou fazendo. Tudo. Uma outra situação em que o tom de voz é alto, alto eu sei que o meu é, e claro. Então, são 3 características básicas para você começar a observar aí no seu ambiente de trabalho e ver, fulana, ó, é visual, olha só como ela falou, olha como ela fala rápido, como ela é acelerada, é uma característica de visual, você já vai considerar isso, então já anota aí na sua agenda. Vocabulário, normalmente essa pessoa visual, ela utiliza de palavras como ver, imagem, você viu o que eu falei no início? Vamos visualizar a situação. Típico de uma pessoa como canal visual. Ela utiliza essas palavras no dia a dia dela, normalmente. Não é que ela quer. Naturalmente, ela utiliza esse tipo de palavra. Ela utiliza desse vocabulário. Imagina! Ficou claro para você o que eu disse? Você consegue imaginar essa situação? Então, são diquinhas para você ir entendendo como funciona. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, 3 frases que essas pessoas estariam usando em determinado canal. Uma pessoa visual, por exemplo, quando ela vai falar de uma festa, ela fala da seguinte maneira. Eu até anotei para você pegar cada palavrinha. Ela falaria assim, de um aniversário, por exemplo. Como é que ela diria? Ela falaria o seguinte: o aniversário estava tão bonito, né? As pessoas estavam todas bem vestidas, a iluminação estava um espetáculo, enfim, foi uma festa brilhante. Você consegue perceber que todas as palavras, ou a maior parte delas, a pessoa utiliza nesse sentido, do visual. As pessoas estavam bem vestidas, foi uma festa brilhante, eu consegui ver pessoas alegres, contentes, é bem visual. Então, conseguiu pegar aí essas dicas básicas? Como é que você faz, então, para a gente fechar o visual aqui, para se conectar com uma pessoa que utiliza desse canal? Porque o nosso objetivo aqui é que a sua informação chegue de forma eficaz no seu receptor, não é isso? Então, se a minha equipe tem 3, 4, 5 pessoas visuais, como é que eu faço para conectar a atenção dessa pessoa, para conectar ela a mim, ao que eu estou falando? Então, eu também tenho algumas dicas para você. Vamos imaginar o cenário de uma reunião. Você pode, por exemplo, como ela é visual, ela precisa ver, você pode utilizar de apresentações. O que o Levi está fazendo, inclusive, é maravilhoso para quem é visual, porque a pessoa está conseguindo enxergar a explicação dele. Sabe aquela pessoa que, quando estuda, ela escreve? Ela leu, mas ela precisa escrever, tomar nota daquilo para poder conectar. Essa é uma pessoa visual. Imagina você na época de escola, ou até mesmo seu filho, ou você na faculdade, como é que você fazia para estudar? Começa a analisar isso e começa a se praticar esse autoconhecimento e entender qual é o seu canal, por exemplo.
Então, essa é uma dica. Se conecta com essa pessoa em uma reunião, por exemplo, utilizando desses artifícios de imagens, do data show, né? de tudo que você possa ilustrar. As pessoas elas se conectam com figuras, com imagens. Isso é uma mão na roda, popularmente falando aí, para você se conectar com essa pessoa. Então, ok até aí? Canal visual? Entendeu tudo, Levi? Muito bom, Ju, muito legal. Eu quero fazer só um adendo. Muito legal a gente perceber o seguinte. Depois, Ju, se puder dar um pulinho lá, já tem pergunta rolando, já leva as perguntas para o nosso chat. E você já teve a impressão de conversar com alguém, a pessoa não olhar para você e ela está trabalhando com alguma coisa e você fala, essa pessoa não está prestando atenção em mim. Mas quando ela vira para você, ela sabe de tudo. Então, de repente, essa pessoa ela tem um canal auditivo muito apurado. Não é? E hoje, você está olhando para a pessoa, né, nessa era da distração que nós estamos, não quer dizer também que ela está prestando atenção em você. Percebe o seguinte, eu dou aula, né? Tem lá os alunos, eles estão olhando para mim, muitas vezes, ele está olhando para mim, mas ele está pensando em outro lugar. Eu costumo começar minhas palestras assim, olha, meu nome é Levi Correia, trabalho com treinamento e desenvolvimento, hoje vamos trabalhar aí sobre liderança em vários aspectos, tantas competências, isso e aquilo. Algumas pessoas ficaram no Correia. Algumas pessoas começaram a associar o Correia com amigo, com alguma empresa, com isso, aquilo. Quando voltou no assunto, puxa, já foi lá uns 30 segundos. E hoje, na era da velocidade, né, da dispersão, imagina o quanto que a gente perde. Não é isso, Jô? Exatamente. Você falou aqui das perguntas, Levi. Até respondendo aqui para o Fausto, ele quer saber qual a melhor forma de lidar com pessoas que têm uma personalidade forte que dificulta a comunicação entre o líder e essa pessoa. É muito difícil mesmo. Muito difícil, Fausto. Mas eu queria te dizer o seguinte, esse tema nós vamos falar com mais detalhes no nosso último encontro, quando a gente vai tratar a questão da assertividade, como isso é importante na liderança. Então, se eu te explicar agora, vai queimar o nosso roteirinho. Então, eu posso até te adiantar que existem, sim, a gente trabalha com algumas comunicações que a gente intitula como a agressiva, a passiva e a ideal, que seria a assertiva. Possivelmente uma pessoa que tem essa postura, ela utilize dessa postura mais agressiva. E isso realmente traz consequências terríveis em qualquer relacionamento, não só de líder e liderado, enfim. Mas com detalhes, cada pontinho do que é, cada característica dessas 3 posturas, a gente vai tratar na última aula, na quinta-feira, tá bom? Na quinta que vem, no dia 9, né, Levi? Tá marcadíssimo. Precisamos confirmar ainda, né? Ju, essa data pode ser que a gente precise mexer um pouquinho, mas olha, estamos sempre ligados com vocês, vocês vão saber em primeiríssima mão, né, Ju? Com certeza. Inclusive, nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar, inclusive, depois do plano de ação, olha a construção que a gente pensou, eu e a Ju aqui, né? Criar uma demanda, essa demanda ser trabalhada durante a semana através do plano de ação. Depois vamos falar sobre efetividade, sobre assertividade, a Ju vai falar aí sobre as questões que permeiam isso, e eu vou entrar também com técnicas de feedback, né, Fausto? Fique ligadinho aí que vai vir coisa boa, muito bacana por aí. Ju, venho para cá ou você vai para aí? Você quer dar sequência por aí? Eu preciso falar ainda dos outros 2 canais, auditivo e o sinestésico, mas eu posso falar depois. Você quer pegar por aí? Deixa eu só dar uma introdução aqui antes de entrar no plano de ação, que depois que você falar, a gente já vai direto para o plano de ação. Pessoal, ligadinho aqui, enquanto a Ju estava conversando com vocês, eu fui. Ju, tá enquadrado o quadro aí? Tá bem enquadrado? Você está vendo tudo aqui que eu pintei? Tranquilo? Conseguimos ver. Legal. Vamos lá. Quando a gente trabalha com pessoas, cada pessoa tem um tipo de referência. A mensagem que a Ju está dizendo, ela gera um significado nas pessoas a partir da sua experiência de vida, do seu nível de conhecimento, do seu nível de instrução, né, de tudo isso que ela desenvolveu ao longo do tempo. Né? E aí no seu time, com certeza, ou na sua família, no seu relacionamento, tem umas pessoas que pegam mais rápido e tem outras pessoas que demoram mais.
Não é, Ju? A Ju trabalhou isso aí também, vai trabalhar com mais propriedade. Tá? Então, olha, pessoas, muitas vezes você tem seu foco, ele está bem certo, ele está direcionado, seu objetivo, mas muitas vezes você depende. Na maioria das vezes, você depende do fator humano. E como atingir o alvo para chegar no R do resultado? Né? Eu quero passar 4 letrinhas básicas com você. Eu quero falar que as pessoas, né, hoje em dia, né, elas são estimuladas a todo momento. Pense o seguinte, você, com seu comportamento, você gera uma referência. Essa referência você vem gerando ao longo do seu relacionamento. Não é? Se você é uma pessoa extrovertida, você tem um comportamento linear, um senso de humor bacana, é aquela pessoa que chega, que ilumina o ambiente, não é? Diferente daquela que chega com a nuvem, né? Ela chega com a nuvem assim, parece que a nuvem chegou, né? O assunto para, né? O assunto chegou. Não, você tem um comportamento linear, extrovertido, um senso de humor bom. Aí um dia, você não acordou bem. Você costuma falar bom dia, você costuma cumprimentar todo mundo. Naquele dia, não. E você é um gestor. Você foi direto para a sua sala. Por mais que você não tenha dito, você passou uma referência. Você se comunicou. Não é? Essa é a comunicação não verbal, que a Ju tem aí propriedade, nem vou entrar no assunto, porque ela tem aí muita propriedade para falar isso. Não é? Mas você passou uma mensagem ali. Essa mensagem, ela cai no primeiro P, que eu quero que você marque. Ela cai no pensamento. Puxa, o que será que está acontecendo com fulano de tal? Esse pensamento já vai startar um S de sentimento. Sabe aquele embrulhar no estômago? Aí esse chefe que entrou, o líder que entrou, né, com esse comportamento diferente, que gerou esse pensamento, vira para você e fala assim, no final do dia eu quero falar com você. Nossa! No final do dia quer falar comigo? Imagina, pensamento, o que será que eu fiz? Sentimento, nossa, se você acabou de comer, já vai embrulhar o estômago, não é? E vem a terceira letra, que é o comportamento. A sua produção nesse dia, nossa, cai muito para baixo. E começou aonde? No pensamento. Então, essa estrutura é assim, ó. Pensamento gera sentimento, sentimento estimula comportamento, que vai influenciar o seu resultado. Então, olha a importância da comunicação. Eu tinha um gestor que ele dizia assim, quanto mais você sobe, mais venta. Cuide que seu cabelo esteja sempre com gel. Tirando a metáfora do lado, se você está acima, se você está ao lado, ou se você é referência, você é vitrine. E se você é vitrine, as pessoas estão enxergando você. Que tipo de pensamento que você está estimulando nas pessoas? Isso está gerando automaticamente um sentimento, estimulando um comportamento e automaticamente gerando um resultado. Se esse resultado hoje não está legal, o que você deve fazer? Do jeito que está, já está me dando resultado. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar tendo esse mesmo resultado. Eu preciso mudar algo para ter um resultado diferente. Olha que o resultado é o último aspecto. E muitas vezes ele começou aqui, ó, no pensamento. Isso tratando-se do outro, tratando-se da pessoa e os seus pensamentos. Né? Mas isso já é uma outra história, né, Jô? Você já tem um espaço aí para conversar aí por pelo menos mais 40, 50 minutos. Jô, volta para você. É verdade, a gente já tem assunto para um outro workshop. O que vocês acham, gente? Já vamos pensar no outro? Estou adorando essa história de workshop, de trocar uma ideia com vocês. Podemos já ter assunto demais aqui para a gente falar. Mas dando sequência, então, aqui, a minha parte, quando a gente fala aqui dos canais, de como é importante você identificar isso. Falamos agora há pouco do canal visual e a gente tem mais 2. E o Levi já começou até pontuando aí bastante essa questão do auditivo, né? Falou rapidamente. O que é esse canal auditivo, gente? Quem é essa pessoa? Você já parou para pensar, não sei se você lembra na época de escola também, aquele coleguinha, aquele camarada, que ele não precisava escrever nada. A professora falava e ele entendia. Ia para a prova e arrasava. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Não sou essa pessoa, definitivamente, porque eu sou aquela que eu tenho que desenhar, escrever.
Tô com um negócio aqui na minha mão, mas eu preciso escrever para eu poder entender legal aquilo ali que eu tenho que falar, enfim. Isso eu faço, inclusive, no meu dia a dia como repórter. Às vezes está a pauta na minha mão, mas eu preciso tomar nota, porque eu capto melhor a informação assim. Por isso, o autoconhecimento. E aí, essa pessoa, que basta ouvir o que o professor está falando para captar, ela presta atenção. Ela é justamente essa pessoa que utiliza bastante o canal auditivo. Naturalmente, ela não precisa visualizar algo para captar, para se conectar. Ouvindo, ela já consegue pegar e ter essa pessoa, quando ouve, ela já consegue ter essa conexão. Não é que ela seja melhor ou pior do que ninguém, ela simplesmente utiliza desse canal para compreender a mensagem. Entende? Não é porque ela é mais inteligente ou não, não é isso. É porque ela está nesse grupinho das pessoas que utilizam mais esse canal auditivo. E quais são as características para você tentar reconhecer alguém da sua equipe, alguém na sua casa? Será que eu tenho alguém que me rodeia, que utiliza desse canal? Então, olha só, anota aí. Essa pessoa tem um ritmo de fala médio, não fala tão rápido como aquela pessoa que utiliza o canal visual. Ela parece selecionar as palavras antes de se expressar. Então, ela fala com mais calma, com entonação. Ela gosta de repetir as palavras, repetir para você entender o que ela está falando. Então, ela tem esse tipo de linguagem mais tranquila, digamos assim. É um tom de voz melodioso. E também, como eu falei, ela repete, né? Ela tem a facilidade de entender e de se conectar quando essas palavras são bem explicadinhas. Agora, com esses dois canais, você já consegue perceber como seria maçante para uma pessoa que utiliza de um canal visual ouvir uma mensagem dessa forma que isso, vamos tentar explicar de forma melhor. Se eu chegar para conversar com uma pessoa que utiliza muito o canal visual, falando como se eu estivesse falando para uma pessoa que tem canal auditivo, uma pessoa que fala rápido, uma pessoa que gosta de ilustrações, eu chego para ela e falo assim, com toda a calma do mundo, pausada, enfatizando. Essa pessoa vai falar: meu Deus do céu, que lerdeza! Cuida, chega logo no assunto. Sabe, isso acontece muito comigo, eu sou muito acelerada e às vezes eu estou conversando com uma outra pessoa que é mais tranquilona, e eu já quero saber o que ela quer, mas ela está me explicando todo o início da vida, da história do planeta, para chegar naquilo. Mas é porque a forma dela se comunicar, o canal que ela mais utiliza é o auditivo, porque tudo isso influencia, tá? São duas mãos aí. Primeiro, o canal que você utiliza normalmente é o canal que você vai usar para se comunicar, e você precisa ter a sacada de reconhecer qual é o canal do outro para utilizar, mesmo que não seja o teu canal, o canal do outro. Porque esse é o grande lance. Assim é que você vai conseguir se conectar com a pessoa. Entenderam até aí? Qual é o vocabulário que normalmente alguém que utiliza esse canal usa? Geralmente, essa pessoa tem a preocupação de usar uma mensagem, né? De apresentar uma fala mais elaborada, como a gente falou agora há pouco, pausada, explicativa, com calma, muitas vezes até entonando algumas palavras para dar essa. Para se certificar que o outro está entendendo, pelo menos na cabeça dela. Utiliza, ao invés do audiovisual, que usa imagem, visualiza. Imagina comigo, o auditivo, ele vai utilizar palavras como ouvir, som, ecoar, chamar, barulho, comentário, conversa fiada, declarar, dizer, descrever. São palavrinhas que ela vai soltando ao longo do discurso dela que você pode falar: olha, essa pessoa utiliza bastante canal auditivo, então com ela eu vou utilizar desse canal, porque eu acho que ela vai se conectar melhor comigo. Então, essas são as dicas do canal, do vocabulário que essa pessoa utiliza. E como é que eu faço para me conectar com essa pessoa? Se você quer a atenção, você precisa, então, prender essa pessoa, se conectar com ela, utilizando dessas palavras que a gente pontuou aqui. E também, uma dica muito legal para essa pessoa que utiliza o canal auditivo é você falar em etapas. Você pode, por exemplo, explicar em uma reunião utilizando tópicos, sabe? Olha, número 1, aí você vai exemplificar isso. Número 2, utiliza de etapas. Aqui é na prática, viu, gente? Não é só teoria, não. É para você ir anotando, porque você tem que utilizar isso para ver a diferença no seu dia a dia, a diferença na sua liderança. Tá? Então, enquanto o visual vai captar essa informação e essa mensagem com uma figura,
uma imagem, uma explicação do data show, você pode também utilizar dessa ferramenta, mas colocando em tópicos, falando com etapas, utilizando desse vocabulário que nós falamos agora há pouco, e tentando se conectar com essa pessoa dessa maneira. Eles gostam muito de música, né? De melodias, então tudo isso pode te conectar a essa pessoa que utiliza desse canal. Lembra a frase que nós usamos, o exemplo lá do casamento? Como será que uma pessoa que utiliza o canal auditivo ia te contar dessa festa? Eu separei uma frase aqui. Seria mais ou menos assim, ó. Nossa, o casamento de ontem estava um estrondo. Olha a palavra, olha o vocabulário. Estrondo, barulho. Todas as pessoas estavam muito animadas, todas conversando umas com as outras. A banda que estava lá tocou de maneira maravilhosa. Percebe que tudo remete ao som, à música, ao auditivo de fato? São coisas tão sutis, mas que a gente consegue, por meio delas, ter uma comunicação mais eficaz. Tá entendendo, Levi? Super, Ju, muito bom, muito bacana. Você que está acompanhando a gente, está entendendo? Se tiver alguma dúvida, você vai colocando aqui no chat que a gente já vai falar com vocês, tá bom? Tem o último canal, Levi, você quer que a gente já conclua? Eu concluo essa minha parte e depois você fala, pode ser? Pode concluir, porque daí a gente pode utilizar esses exemplos dentro do plano. Pode caminhar, Ju. Bacana. Então vamos para o último canal. Sinestésico. Pega esse papel e essa caneta aí, o último canal. Ai, não sou nenhum nem outro, meu Deus. Será que eu sou sinestésico? Provavelmente. Vamos lá tentar destrinchar esse canal aqui. Lembra que eu falei lá que seria a junção, né, do tato, que é essa coisa do sentido, ou olfato até do paladar. Muitos especialistas dizem que o sinestésico é isso, essa junção desses outros 3 sentidos. Nós já falamos do visual, do auditivo, sobrou então os outros 3 que formam os 5. Não é verdade? Então, tá, o sinestésico seria essa questão voltada mesmo ao sentir. Olha, o ritmo de fala é mais lento e macio, então ele não chega a ser ali como no canal auditivo, mas também fala de uma maneira mais tranquila. É um tom de voz mais baixo, pausado e principalmente para você, acho que essa é característica, assim, na minha opinião, penso que é a mais predominante nas pessoas que utilizam desse canal. São aquelas pessoas que falam tocando no outro. Você conhece alguém assim? Sabe, que fala, e aí, tudo bem? Vai te pegando e gosta dessa coisa de sentir. E você pode observar isso no outro. E você, se você costuma fazer isso, e se o outro é assim. Que não dá só que, bom dia. Não, tem que chegar lá e bom dia, e dar aquele beijo e abraça. Já é uma característica bem marcante de quem utiliza esse canal sinestésico. E só um parênteses aqui, viu? Você não precisa necessariamente utilizar só um canal. Não, você pode caminhar por eles, tá? Naturalmente, você pode utilizar bastante o canal visual, mas também o sinestésico. Vocês percebem como eu falo bastante com a mão? É uma característica também. Coisa de falar, de exemplificar, é uma característica do sinestésico. Bom, uma outra questão que a gente pode destacar aqui. O vocabulário. Em grande parte do tempo, como a gente falou, tem essa característica de tocar, e quando utiliza as palavras, por exemplo, sentir, pegar, áspero, concretizar, segurar. Então, ele geralmente utiliza disso. Vamos tentar concretizar isso que a gente está falando aqui. Pode ser que seja uma pessoa que esteja utilizando aí desse canal, que é o sinestésico. E como é que seria a frase? O cara sinestésico, o cara que utiliza esse canal foi pra festa lá, aquela mesma festa de casamento, de aniversário. Como é que ele ia te contar isso? Olha só. A festa de ontem estava uma delícia. As pessoas se abraçavam apertado, festejavam, estavam alegres. A música estava muito agradável, as comidas estavam uma delícia. Consegue perceber nessa frase algumas palavras típicas dessa pessoa? A festa estava o quê? Uma delícia. Sentir, paladar, eu sinto algo. As pessoas se abraçavam apertado, eu estou sentindo o abraço. Elas festejavam sentindo-se alegres. Então, vê como é bem sutil, mas se você prestar atenção, você consegue identificar qual canal que essa pessoa utiliza. E aí, a grande sacada, como eu falei ainda há pouco, é você utilizar o canal correto para se conectar a ela. E como é que você faz para se conectar a uma pessoa assim? Você pode, então, se as pessoas elas memorizam facilmente aquilo que mexem com elas. Uma excelente dica numa reunião, mais uma vez eu repito, é, por exemplo, utilizar de dinâmicas.
você que é palestrante, você que está ali numa reunião, nada muito longo, mas tenta quebrar um pouco utilizando dinâmicas simples, às vezes uma descontração ali, ou utilizar um objetivo, alguma meta que você queira passar para os seus liderados, para a sua equipe. Usa uma dinâmica. Você está fazendo as pessoas, estimulando a interação entre as pessoas. O toque, a brincadeira, a descontração. E aí você me pergunta, né? A pergunta de sempre. Tá bom, Juliana, beleza. Eu lidero 10, 20, 30 pessoas. Todo mundo, você mesmo me disse aí agora, que todo mundo é diferente. E são vários os canais ali numa mesma sala. Como é que eu vou fazer? Aí que tá. Você precisa, além disso, são várias tarefinhas aqui. Além de você conhecer, praticar o autoconhecimento e o conhecimento da sua equipe, e identificando, observando cada uma dessas pessoas ao longo do dia a dia, ao longo dos meses, e conhecendo essas pessoas, você já vai identificar, tal fulana pega mais assim, quando eu mostro uma figura. Essas outras pessoas são mais auditivas, mas tem também uma galera que gosta mais do dinâmico. Você precisa caminhar por esses 3 canais. Você precisa se dar o trabalho de fazer uma apresentação que te conecte com todas as pessoas. Então, sim, você vai ter que fazer algo mesclando todas essas características, usando um vocabulário que te conecte a todo mundo, utilizando exemplos, figuras, utilizando dinâmicas, utilizando música, filmes. Só assim você consegue ter o máximo de conexão com aquelas pessoas que estão te ouvindo. Beleza? Entenderam? Qualquer dúvida, coloca aqui no chat que a gente vai falando até o fim da nossa transmissão, tá bom? Levi, com você. Muito bacana, Ju. Falou e teve que tomar uma aguinha. Vem para mim, então. Quando você fala no canal, perceba aí, você está do outro lado, você é o líder, você é um pai, ou no relacionamento, ou na família. Quando você descobre o canal que a pessoa mais se identifica, mais se comunica, perceba, vamos fazer vou pegar uma carona aí na explicação da Ju e vamos aí para o showroom aí de algum apartamento, de algum lançamento, né, Ju? Perceba o seguinte, as pessoas têm folder, elas têm maquete, elas tocam em você. Então, olha os canais que a Ju falou para você, que ela com propriedade ela apresentou. Para quê? Quando você começa a falar pelo canal com a pessoa que você identificou, até um pouquinho ali de resposta para o nosso amigo Fausto, viu, Ju? Você gera uma coisa chamada empatia, né? Uma empatia. Tem um outro termo também que se utiliza bastante, você entra em rapport. Rapport. Ó, você pode ter ouvido em algum momento esse termo aqui, que é um conceito originário da psicologia que remete à técnica de criar uma ligação de empatia. É uma ligação profunda com a pessoa. Puxa, eu começo a falar com o canal, sabe aquela pessoa, né, a Ju já deve lembrar de pessoas assim, por exemplo, ou você no dia a dia, que você fala 2 ou 3 ou 5 minutos e parece que você é muito amigo daquela pessoa, você entrou em rapport. Você conseguiu gerar uma empatia com aquela pessoa, né? Então, olha, utilizando isso no dia a dia, tanto o rapport quanto a empatia, você consegue ser, com certeza, mais efetivo. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala do adulto, a gente fala da andragogia, que é a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender, né? A criança já não. Né? Percebe que a criança, olha, e eu também tenho aí 2 filhos gêmeos, de 6 anos. Eu passei por aquela fase que eles ficavam perguntando, não é? E ainda perguntam bastante, mas eles precisam montar os significados deles, não é? Então eles começam a perguntar assim, papai, por que isso? Mas por que isso? A Ju acabou de falar dos porquês, né? Eles estão montando, associando, né? Nós estamos gerando referências a eles através das nossas atitudes, né? Aos filhos. Imagina, talvez, que um novo colaborador na sua empresa pode ser um filho, não é? Você está gerando uma influência através da sua atitude. Então, ele talvez esteja esperando alguns porquês seu, não é? Será que os porquês estão vindo da maneira correta? Vamos lá. Vamos entrar no assunto principal. Posso caminhar, Ju, para o plano de ação? Vamos lá? Pode ir lá, pode sim. Segue aí, Levi.
Então, se você pensou na área de foco, naquele objetivo que você quer, você vai pegar a sua folha, né? E agora vamos começar a colocar isso no papel. É um plano de ação simples, 5W2H. Diferente, né? Mas vamos lá, é uma sigla que eu vou explicar para você o que é. Eu vou colocar ela exatamente, mas é o W, what, primeiro W, what, o que será feito, why, por que será feito, where, onde será feito, when, quando, who, por quem será feito, e how, como será feito, e how much, quanto vai custar. Nós vamos colocar isso dentro da estrutura, não precisa se preocupar com isso, né? Vamos usar brasileirar, deixar isso muito fácil. Olha para cá. Então, pega o seu objetivo, lembra que ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante, e também vamos trabalhar com a questão do tempo aqui, né? Então, pega uma folha, né? Imagina aqui que o meu quadro é a sua folha, ok? E o primeiro que você vai colocar aqui é o quê? O quê? Qual a área de foco? O que especificamente eu quero? Né? Vamos dar um exemplo. Ju, que exemplo você quer colocar aqui? Academia? Academia, dieta, tá? Academia, certo? Vamos lá. Então, vou começar na academia. Não é eu acho, não é eu gostaria, não é eu queria, eu vou, estou decidido, é específico, né? Academia do quê? De musculação. Pode ser academia de balé, né? Pode ser crossfit. Não, eu quero musculação, ok? Então, o quê? Academia de musculação. Depois, nós vamos para o segundo ponto, que é o porquê. De novo, o porquê, Levi? Sim, ele ajuda a validar dentro do seu plano por que você está fazendo aquilo. Então, eu viro para mim mesmo. Por que é importante eu fazer academia? Olha, no dia a dia, eu tenho o costume de fazer academia. Né? Quando não de manhã, à tarde. Quando eu não consigo fazer no dia, parece que falta alguma coisa. Isso contribui com a minha saúde, isso contribui com o meu humor, melhora a minha performance. Eu, quando estou dando palestra, eu pulo muito, eu brinco, eu interajo, eu não consigo ficar parado. Então, se eu não tiver um bom condicionamento físico, a minha performance cai. Eu respondi o meu porquê. Né? E o seu porquê? Tem que estar claro. Porque só depois de você responder o porquê que você vai fazer isso, que você vem para o terceiro aspecto, né? Que é o como. Como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Se é uma musculação, claro que você vai ter um acompanhamento, né? Não estou dando aqui como você vai fazer. Você vai ter um acompanhamento de um profissional orientado, é só um exemplo, né? Então, como? Começar fazendo segunda, quarta e sexta. Não é? E aí ele vai dar o como lá para você, e vai começar, por exemplo, sei lá, 15 minutos de esteira, depois alongamento, ou de repente eu faço alongamento antes, depois eu vou começar um treino, né? E aí depois eu alongo de novo, certo? E aí o meu treino lá de 1 hora ou 30 minutos aconteceu. Né? Um bom personal vai virar para você ali no seu primeiro dia e vai perguntar para você assim, qual o seu objetivo? Ele precisa partir, né, de uma expectativa para conseguir montar o seu plano. Saber o que fazer, o que fazer e o como fazer. Em total rapport, em total empatia com você. Olha, nós temos o objetivo, sabemos o porquê é importante, o como é o desenho, é o passo a passo, ok? Depois do como, eu tenho que também ter no meu plano uma coisa importante, né? Vou apagando aqui enquanto isso, né? Vai anotando aí, não vai, coloque aí o que, por quê, como, aí eu venho para o onde. Onde vai ser? Onde vai ser? Eu tenho academia no trabalho, eu tenho academia próximo de casa, tá? Eu vou colocar o onde. Academia, por exemplo, no meu trabalho, certo?
Depois, eu venho para o quando, que tem a ver com o tempo. Tempo. Então, eu tenho lá uma linha do tempo para eu fazer. Eu já sei que vou fazer de segunda, quarta e sexta, tá? Mas dentro desse meu aspecto, dentro desse meu objetivo, eu posso ter um objetivo. Eu quero, de repente, perder 6 quilos. Perder não, porque as pessoas falam que acham, né? Então, eu quero eliminar 6 quilos. Eu quero eliminar 6 quilos em quantos meses? Eu quero eliminar 6 quilos em 2 meses. Opa! 2 meses. Então, em 2 meses, eu tenho que dividir isso em pedaços. Certo? Por que talvez eu divida isso em pedaços dentro do tempo? Quando a gente trabalha com meta, quando a gente trabalha com objetivo, de repente, se eu olho para 6 quilos, eu vou falar, caramba, isso é muito. Mas se de repente eu quebrar isso em pequenos pedaços, e o primeiro objetivo eu alcançar, isso já volta como energia para mim. Né? Eu passei lá, minha primeira etapa, meus 2 primeiros quilos, no meu intervalo de tempo que eu gostaria, no meu tempo, eu já vou com uma inspiração. Porque eu já passei a primeira etapa. 1 de 3, depois eu venho para a segunda. 2 de 3 e 3 de 3. Certo? Eu tenho que ter um tempo associado a esse objetivo. Tem um outro exemplo bacana para colocar essa estrutura? Você participar de reunião, né? Você é um gestor, ou de repente em alguns afazeres que você precisa organizar para ter mais efetividade, e cada pessoa sair com um modelo parecido com esse que a gente está colocando hoje para você. Sabendo o que fazer, por que fazer, como fazer, onde fazer, né? Tendo associado com o tempo, e aí vem, depois do tempo, né? Algo chamado responsável ou responsabilidade. Nesse caso, esse meu objetivo, quem é o responsável? Quem é a pessoa responsável por atingir esse objetivo? Sou eu. Não é? Eu vou colocar na mão do personal. Ele vai estar lá para te inspirar. Mas quem é o responsável mesmo? Quem é aquele que tem que ter atitude? Sou eu. Ok? Então, depois do tempo, eu vou colocar lá o responsável. Coloca o seu nome. Você vai prestar contas a você. Você está ali olhando o projeto se desenhando. Já passou. Ele é relevante para você. Ele é atingível. Você vai conseguir mensurar. Isso está na linha do tempo. Você consegue mensurar. Você quer atingir esse objetivo? Então você tem que se comprometer. Você é o responsável por isso. Ok? E aí, não menos importante também, tem que fazer parte do seu plano, não é? Aliás, todos os planos também é importante, certo? O quê? Todo tipo de ação tem um investimento, ou tem um custo. Não é? Quanto vai custar isso? Qual é o investimento? Quanto eu vou desprender? Se isso está na mesma estrutura que eu estou montando, eu estou de olho. Isso não vai evitar, isso vai me dar surpresas dentro dos meus passos, dentro do meu projeto. Esse custo, esse investimento, ele cabe dentro do meu orçamento. Não é? Se saúde é importante para mim, se o esporte, se essa meta que a gente colocou, que é a parte da saúde, da qualidade de vida, ela é importante, isso cabe no meu orçamento. A última lacuna lá do seu plano, que você desenhou, é o custo. Ok? Então, no final das contas, ele vai ficar assim, ó. Desenhar, eu vou colocar de forma reduzida, mas ele vai ficar assim, ó. Ok? Certo? Depois, por quê? Depois, onde? Depois, como? Depois, quanto? Quanto não? Quando? Quando? Né?
Depois, responsável. E depois, o custo. Ok? Então, o que fazer, por que fazer, onde fazer, como fazer, quando, início, meio e fim. Responsável, né, sou eu ou são outras pessoas, naquele exemplo da academia, eu sou. Talvez com a responsabilidade compartilhada com o profissional que vai me orientar. Mas em primeira pessoa sou eu. Tá? E o custo ou investimento. Colocando o seu plano, a área de foco dentro dessa estrutura, você enxerga passo a passo. E aí você começa a se inspirar. Cada passo que você dá dentro do prazo, sabendo o que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, com o investimento já previsto, isso volta para você com energia. Porque nada vai te pegar de surpresa. Claro que depende da sua atitude. Claro que depende do seu empenho. O papel, ele aceita tudo. Agora, a sua atitude para fazer acontecer é que é um diferencial. Associando, inclusive, com as dicas que a Ju de Paula acabou de dar. Certo, Juju? Pegou aí? Certíssimo. Super. E olha que quer ficar por aí? Mesmo, né? Porque quando a gente toma nota de todos esses objetivos que a gente tem, de como alcançar, enquanto eu não coloquei no papel aquilo que de fato eu almejava, parece que a coisa empacava. Então, tudo funciona, Levi, na verdade. A gente precisa ver, né? Ver para e acompanhar o andamento. Parece que é para o negócio fluir. Muito boas dicas, do Levi. Obrigada. Notei tudo. O que você está fazendo ainda aí? Mais explicações para gente? Não. Eu estou escrevendo o plano, para eles lembrarem. Plano. Tem um plano. Ou eu tenho um plano próprio, ou eu sou parte do plano de alguém. Isso serve também para estratégia. Quando eu não tenho uma estratégia própria, eu sou parte da estratégia de alguém. Então, esse é o momento, né, Ju? Para a gente meio que provocar a pessoa que está do outro lado. Que tal você começar a ter o seu plano? Que tal você começar a ter a sua estratégia? E aí começar a se inspirar com as suas atitudes e resultados. Ju, pode tocar daí. Sem dúvida, é muito melhor a gente tomar conta, a gente tomar as regras da nossa própria vida e não ser plano dos sonhos e dos objetivos dos outros, né? E quando a gente faz de uma maneira organizada, isso não só para os líderes, tá bom? Mas para qualquer pessoa. Opa, o bichinho aqui! Mas não só para os líderes, mas para qualquer pessoa que queira realmente sair desse patamar do comodismo, né? É interessante a gente colocar em prática todas essas dicas dadas aí no Levi de hoje. Levi, acho que já falamos bastante por hoje, né? Próxima aula? Vamos sim, muito conteúdo. Aliás, pessoal, nós queremos fazer encontros curtos mesmo e ainda estimular você a se comprometer durante a semana. Lembra, né, Jô? Do nosso encontro anterior para este encontro, nós pedimos para você, do encontro anterior para este encontro, dentro das nossas explicações, que você pensasse numa área de foco. Ajuda em embasamento dentro da comunicação. Hoje, ajudamos você a montar o seu plano, certo? Então, você colocou aí no papel, bonitinho, tudo aquilo que você quer, deseja, dentro de uma base específica, mensurável, atingível, relevante, associada no tempo, ok? E nós vamos pedir a você um empenho durante essa semana, para realmente focar isso que você colocou no papel. Certo? Se você colocou no papel algo que realmente é importante para você, algo de valor, você realmente vai fazer durante esse nosso intervalo de uma semana, né? Que é um prazo para você ter dado para uma mini meta, para você conseguir se inspirar. E para trazer, inclusive, um depoimento para nós no nosso último encontro. Né? Se o seu plano realmente, depois de ter colocado no papel, se ele foi bom, se foi bacana, se você tirou ele da área das ideias e colocou ele na estrutura do papel, com um embasamento muito especial que a Ju fez, o que isso foi bom para você. Agora, se o que você colocou aí dentro desse papel, de repente você não esteja convencido de que faz sentido, que você esteja com dúvida, e talvez você colocou por pegar e colocar, enfim, deixa eu fazer, pega ele, pode amassar e jogar no lixo.
mais. Se isso não te inspira, se isso não for relevante para você, talvez a sua motivação não vai sair. Agora, se de fato faz sentido, eu tenho certeza que com base nesse nosso bate-papo, né, com essa estrutura, com as nossas conversas, com o ensinamento da Ju, você vai ter sucesso. Ju, toca daí. Sem dúvida nenhuma. E tarefinha de casa também para você que anotou direitinho quando a gente falou, quando eu expliquei aqui, explanei sobre os canais. Legal você começar a observar também as pessoas que te rodeiam. E vá praticando isso no seu dia a dia, não só ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro, mas para sua vida. Pega isso para sua vida mesmo. Você vai ver como é fácil quando a gente observa o outro e que quando rola exatamente essa questão da empatia, você se colocar no lugar do outro, a comunicação flui de maneira mais eficaz e de uma forma muito mais fácil. Sim. Precisamos encerrar, mas não antes de convidá-lo, de convocá-lo, de intimá-lo a estar conosco na próxima quinta. Na verdade, a gente vai confirmar ainda esse horário, possivelmente, com certeza na semana que vem, tá, gente? Isso a gente vai estar anunciando nas redes, enfim. Mas o nosso próximo encontro vai ser muito bacana. A gente vai estar fechando esse ciclo, falando aí sobre temas maravilhosos que vocês com certeza já viram, né? O Fausto já querendo saber, adiantar o nosso assunto. Vamos falar da minha parte aqui sobre a questão da assertividade. O Levi também vai trazer aí, vai fechar com chave de ouro. Então é importante que você nos acompanhe para que você amarre tudo isso que você aprendeu ao longo das 3 aulas. Não é isso, Levi? É isso, Ju. Tá me escutando? Tô. Tá escutando, né? Então, para quem nos acompanhou, lá dentro do grupo, lá no Facebook, nós vamos passar essa estrutura, né? Das fases aí do plano de ação, para que você aí possa relembrar e estruturar. Se você marcou no papel, não tem problema, né? Se quiser relembrar, vai lá. E no final também nós temos uma surpresa muito bacana. Ju, posso finalizar por aqui? Concluir? Agradecendo o pessoal? Posso finalizar? Sim, claro. Ok. Eu só quero lembrar que a gente tem as redes sociais, vocês estão acompanhando pelo meu canal do YouTube, mas tem também o Instagram. Eu sempre postando alguma dica bacana de comunicação por lá. É o Juliana_D_Paula. E também a minha fanpage, Juliana, facebook.com/Juliana de Paula Jornalista. Obrigada, Levi. Obrigada a todo mundo. Encerra por aí, querida. Pessoal, muito obrigado por hoje. Agradeço imensamente. Peguem esse link, mandem aos amigos, mandem para aquelas pessoas que você acredita que faça sentido esse nosso bate-papo. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Né? Lembrando, eu sou Levi Corrêa. Eu quero deixar com vocês o meu contato. Também sou palestrante, treinador, sou formado em coach, programação linguística, gosto muito do que eu faço. No Facebook vocês vão me encontrar como Levi Corrêa. Né? Tem um e-mail que eu vou deixar para vocês também, se vocês tiverem dúvida ou quiserem conversar comigo, é o levi@correaconsultoria.com, certo? Também tem um canal no YouTube, que é o Levi Corrêa, tem alguns vídeos curtinhos lá, outros mais longos, onde eu falo um pouquinho sobre as áreas que eu trabalho, algumas dicas também, né? E um projeto muito especial sobre empreendedorismo que chama Empreenda e Contagie. Estão todos muito convidados, né? Ju, muito obrigado pela oportunidade, por dividir aí o encontro comigo, né? Para a gente conseguir passar aí conteúdo relevante para todo mundo que esteve conosco até agora. Muito obrigado de coração, pessoal, e até a próxima. Abraço e até mais, pessoal. A gente se vê, hein? Boa noite, até mais. Tchau.